10 erros que as pessoas cometem ao fazer uma viagem para o exterior e acabam sendo barradas na imigração. No vídeo de hoje eu vou te explicar todos esses erros, como evitá-los, que muitas vezes ocorrem por falta de conhecimento. Então eu vou te mostrar aqui nesse vídeo que é o mais detalhado que eu já fiz sobre o assunto, como consultar essas regras, quais documentos você tem que levar, quantidade de dinheiro, enfim, tudo explicadinho. E se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno e aqui no canal eu falo sobre dicas de planejamento de viagem. Vem comigo entender quais são esses 10 erros aí para não ser barrado na imigração. O primeiro erro é não saber exatamente quais são as regras de ingresso no país que você está indo visitar. O foco do vídeo de hoje vai ser falar sobre ingresso por motivos de turismo, que a maioria das pessoas que estão aqui no canal estão interessadas. Existem vários tipos de visto, cada país tem tipos de vistos de residência permanente, temporário, estudante. E aí você tem que tirar o visto para poder ficar no país e aí tudo certo. Mas e para a questão do turismo? Como eu posso ingressar num país por motivos de turismo? Você pode consultar as regras de ingresso nos sites oficiais desses países, das embaixadas, consulados, Ministério do Turismo e Exteriores. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo da Espanha para você ver como que está detalhado lá quais são as regras de ingresso. Estou aqui no site do governo da Espanha, né? Então ele fala que o período não pode ser superior a 90 dias em cada período de 180 dias. E aqui ele dá mais detalhes, né? As viagens de caráter turístico ou privado. E quais são os documentos? Poderá ser exigida na apresentação os seguintes documentos: um documento comprovativo de estabelecimento de alojamento ou carta convite de um particular em que você vai se hospedar no domicílio dessa pessoa, emitido pela esquadra de polícia correspondente ao seu local de residência. Ele coloca aqui uma nota importante que, em caso algum, a carta convite substituirá a acreditação pelo estrangeiro dos restantes dos requisitos para entrada. Quais são esses requisitos? A confirmação da reserva de uma viagem organizada com respectivo itinerário, o bilhete de regresso ou circuito turístico, né, então a passagem de volta, e para a certificação dos meios econômicos é o que está disposto na Ordem Press 1282 de 2017, de 10 de maio. Eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então ali deixou claro no site do governo espanhol o período da viagem, 90 dias no intervalo de 180. A Espanha é um país do estado Schengen, essa regra também vale para outros países do estado Schengen. E aí ele vai mais a fundo que você precisa ali apresentar no momento do controle migratório o seu comprovante de estadia, que pode ser a reserva do hotel ou a carta convite, e os demais requisitos, como o itinerário da sua viagem e os comprovantes financeiros. Então, isso vale para praticamente todos os países, viu, gente? São requisitos básicos, mas óbvio que você vai consultar exatamente para o seu país quais são as regras no site do governo do país que você está visitando. Então, todos esses pontos aí vão linkar a gente para os próximos erros que as pessoas cometem na migração. O segundo erro comum para ser barrado na imigração é não ter a passagem de volta. Eu acabei de mostrar que a Espanha exige a passagem de volta, e isso acontece porque existem vários tratados, acordos internacionais entre países, acordos internacionais que regulam o transporte aéreo e de passageiros, que determinam que no caso da deportação e repatriação, a responsabilidade é da companhia que está te transportando ter as custas desse transporte. Então, muitas vezes, na hora que você vai fazer o check-in na própria companhia aérea, eles já fazem a conferência da sua passagem de retorno, porque no caso do seu impedimento de ingresso lá no país, é a companhia aérea que vai ter esse custo. Eu até abri um documento aqui do Ministério da Justiça do Brasil que fala sobre isso. É um documento de 770 páginas com todos os acordos internacionais que o Brasil tem com os países no exterior, e fala justamente sobre a repatriação. Primeiro, uma definição importante, viu, gente? A deportação e a repatriação são conceitos diferentes. O momento que você está passando pelo controle migratório, saindo do Brasil e chegando num país no estrangeiro, você pode correr o risco da repatriação. A deportação, que normalmente é o conceito que a gente usa, é quando a pessoa já está lá, ela é notificada que ela precisa voltar, né, porque ela está irregular, enfim, por algum outro motivo, e aí sim ela é deportada. No caso do controle migratório, quando você está viajando, acontece a repatriação. Então você é impedido de ingressar no país via controle migratório, e aqui ele fala que as expensas é da empresa transportadora. Ou seja, no caso de você não ingressar no país, é a companhia aérea que vai arcar com esses custos, ela tem que te trazer de volta. E é por isso que esse documento já pode ser exigido aqui no Brasil na hora do check-in. O terceiro erro comum é entrar com a carta convite. Gente, esse erro é disparado assim que as pessoas mais cometem. Como você viu lá no site da Espanha, permite a entrada com carta convite, mas isso acende um alerta vermelho no oficial de imigração. Por quê?
Primeiro, tem regras para você entrar com carta convite. A carta convite está tendo a declaração de um residente legal no país, né? Então, o primeiro ponto é a pessoa que está assinando essa carta, ela tem que estar residente no país que você está visitando e legal. Porque acontece muitas vezes da pessoa estar ilegal assinar a carta convite. Aí você que está indo vai ter problemas de ingresso e a pessoa que assinou também pode ter problemas. Então, uma vez que você cumpriu esse requisito de que a pessoa que está te recebendo está legal, isso não quer dizer que você não tem que cumprir os demais requisitos, inclusive os requisitos financeiros. Muitas vezes as pessoas acham que basta você ter a carta convite e declarar que a pessoa que está te recebendo vai te custear toda a sua viagem, que você não precisa ter os comprovantes financeiros para ingressar no país. Não é o caso. Você viu ali na tela que a Espanha coloca bem claro que você deve cumprir todos os demais requisitos para ingresso. Então, gente, a carta convite não é o seu passaporte para entrada no país. Tenha muito cuidado. E o meu alerta com o ingresso à carta convite é porque, gente, o erro é tão comum das pessoas não saberem como ingressar com carta convite, que isso já desperta lá no agente de imigração um alerta vermelho de que o índice daquela pessoa tá indo lá para ficar irregular, ficar mais tempo, é grande. Então ele já vai suspeitar mais ainda da pessoa que está ingressando com carta convite. Além disso, você tem que ficar atento a qual modelo tem que ser dessa carta convite. Lá no da Espanha tem que ser feito lá na polícia, né? Você tem que consultar exatamente para o país que você está indo como que eles querem essa carta convite e aí você vai fazer de acordo com as regras. E por isso a gente volta para o primeiro ponto lá, que é consultar as regras exatas para o país que você está visitando nos sites oficiais das embaixadas. O quarto erro que pode impedir o seu ingresso num país durante a imigração é não ter as reservas de estadia, as reservas do seu hotel. Tem lá no site, né, da Espanha falando que é uma exigência que eles podem fazer essa conferência. E isso é muito simples, né? Quando você está fazendo sua viagem, tem ali pelo menos os primeiros dias de estadia, ainda que seu roteiro não esteja completamente fechado, é importante você ter pelo menos os primeiros dias do hotel. Inclusive, você pode fazer isso pela internet, nos sites como o Booking.com. Eu tenho vídeos falando sobre isso aqui no canal, e você tendo essas reservas, você vai mostrar para o oficial caso seja solicitado. Importante que o oficial de imigração ele pode ligar para o hotel que você tenha reserva para confirmar se aquela reserva é válida, se ela está paga. Então, tenha de fato uma reserva oficial lá e de verdade, tá? Não minta nesses casos. O quinto erro que você pode cometer na migração é não ter um roteiro de viagem. A Espanha colocou lá no site oficial, né, que você precisa ter o itinerário de viagem. E isso inclui as suas passagens, caso você vai visitar mais de uma cidade ou mais de um país, ter todo o itinerário, né, reservado, e isso pode ser solicitado de fato na imigração. Eu mesmo, uma vez entrando na Inglaterra, tive que mostrar todas as minhas reservas, todo o meu itinerário. Então, eu até tenho um vídeo que eu falo sobre isso, eu vou deixar ele linkado aqui no card e também na descrição do vídeo, porque eu tive que mostrar minha pastinha toda de viagem. E como eu me organizo sempre, tenho tudo certinho, basicamente eu tive que explicar tudo pra ele, como que foi o processo, tudo que eu ia fazer na viagem, e deu tudo certo, não tive problemas. Mas eu tinha tudo planejado, tudo organizado. Então, tenha os seus reservas de hotéis, os passeios, os locais que você vai visitar, se você vai viajar de ônibus, de trem ou de avião lá internamente, tenha todas essas reservas que não vai ter problema. O sexto erro comum ao passar na imigração e ser barrado é porque você não conseguiu comprar os recursos financeiros para custear a sua viagem. Eu mostrei lá no site da Espanha e eu vou voltar nele agora porque a gente vai trabalhar no detalhe como que é essa comprovação de recursos. Aqui eles colocam que a certificação dos meios econômicos, elas são dispostas nesse regulamento aqui. Eu até abri ele aqui para a gente ver no detalhe como que é. E aqui ele fala no detalhe como comprovar os recursos financeiros para permanência na Espanha. Ele fala que tem que ser 10% do salário mínimo bruto lá da Espanha por dia de viagem e por pessoa que está viajando com você. Ou que seja 90% do salário mínimo. E aqui ele fala ainda no segundo artigo como comprovar esse numerário, né? Você pode levar em espécie numerário ou mediante de apresentação de cheques visados, cheques de viagem, que são aqueles traveler checks que nem usa mais hoje em dia, cartas de pagamento ou cartão de crédito.
E ele fala na Espanha, né, que o extrato da conta bancária, caderneta de poupança, não serão aceitas como comprobatórias, tá, gente? Então fica muito importante, esses extratos emitidos pela internet lá na Espanha, eles não aceitam. Então, a título de exemplo, a França colocou lá que é 10% do salário mínimo por dia por pessoa. Então vamos colocar aqui o salário mínimo na Espanha hoje, já fiz a pesquisa aqui, ele é de 1.050 euros, 10% de 1.050 dá 105 euros, então eu teria que ter 105 euros por dia. Se eu fizer uma viagem, por exemplo, de 10 dias, eu teria que comprovar 1.050 euros. E aí ele coloca logo em seguida que se você não fazer essa comprovação por dia, você tem que comprovar no mínimo 90% do salário mínimo da Espanha bruto, independente dos dias de viagem. O salário mínimo de 1.050, 90% disso, dá 945 euros. Então, eu teria que comprovar pelo menos esses 945 euros para ingressar na Espanha. E as formas de comprovação, né, dinheiro em espécie, ou se não, no cartão de crédito, né, as cartas de pagamento ali, traveler checks. Não é aceito o extrato do banco no caso da Espanha. Na prática, não é tão rígido assim. Eles até perguntam quantos dias você vai ficar, quanto dinheiro você está levando. Algumas vezes eles pedem para mostrar, sim, a quantidade. Eu mesmo já tive que mostrar uma vez só. Eu sempre viajo com conta internacional, com saldo em conta, com cartão de créditos e nunca tive problema. Mas essa é a regra. Se você quiser entrar, não ter problemas, cumpra essas regras que vai ser muito mais tranquilo para você. O sétimo erro comum ao passar na imigração é mentir. Gente, isso é um prato cheio para o oficial de imigração, porque quando você mentir, ele pode te contra-argumentar e te pegar numa contradição. Aí ele vai começar a fazer mais perguntas, você vai poder ficar nervoso, ficar contra a parede, e aí acabou, vai ficar bem complicado para o seu lado. Erro comuns aí de mentira é a pessoa não falar a verdade de quanto tempo que ela vai ficar, quais países ela quer visitar, mentir com relação ao comprovante de reserva, aquela reserva não ser válida, enfim, não minta, fala a verdade. Gente, não tem problema nenhum. O seu roteiro de viagem não importa para o oficial. É muito comum eu receber comentários da pessoa perguntando que vai entrar no país, vai ficar só um dia, depois já vai mudar para outro país, se tem problema, se vão desconfiar. E não, gente, você pode fazer aí o seu roteiro da maneira que você ficar um dia, ficar 10 dias, ficar 30 dias, pouco importa, você está dentro do espaço Schengen, tem a livre circulação, você cumpriu os demais requisitos ali exigidos pelo país que você está entrando, não tem problema nenhum. Os acordos de turismo entre os países e essas permissões estão justamente aí para a gente viajar, né? 99% das pessoas que viajam ingressam nos países, fazem as suas viagens, retornam para o Brasil e é por isso que os acordos de livre circulação ocorrem. O oitavo erro é não estar com as suas vacinações internacionais em dia. Principalmente agora, na época de Covid, né? Muitos países exigem que a gente tenha o certificado de vacinação, ou se não, aí o teste negativo em alguns países ainda é exigido. E também, outra vacinação muito comum é o certificado aí de febre amarela internacional. Alguns países exigem a vacinação de febre amarela, então você tem que consultar lá no site do governo do país que você está indo se tem essa exigência, né? Por exemplo, países na Ásia, Tailândia, né? O Sudeste Asiático ali exige essa vacinação, então fique atento com isso, né? E faça aí os seus certificados antes de viajar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo como fazer o seu certificado de vacinação amarela, o processo é totalmente online, bem tranquilo, dá uma olhadinha lá depois. Outro erro comum que pode impedir sua entrada num país é tentar entrar com mercadorias não permitidas. E aí vai desde armas até alimentos, tá, gente? Grãos, carnes. Não podem entrar no país. Tem regras específicas para cada país. E aí você vai chegar lá no país, vai passar pela alfândega, né? Sua mala muitas vezes passa pelo raio-x e aí eles começam a identificar que você está indo com feijão. É muito comum o brasileiro levar feijão, levar arroz. E não pode, tá, gente? Muitos países não permitem isso. Na maioria das vezes não vai ser um impeditivo para você entrar no país, mas aquele material vai ser descartado. Outro erro comum também, gente, é você estar indo para uma viagem teoricamente de turismo e levar uma mudança na sua mala. Gente levando panela de pressão, levando papagaio, periquito, e aí vai desconfiar, né? Ou a gente vai desconfiar lá de que você não está indo de fato para ficar de turismo num período curto de tempo que você está de fato querendo morar no país. Então fique muito atento a esses sinais. O décimo erro super comum que as pessoas cometem lá durante a imigração é não entrar com um seguro viagem.
Alguns países o seguro de viagem é obrigatório, como alguns países aqui da América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai. Lá na Europa, os países do espaço Schengen também é obrigatório, né? Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália, enfim, são mais de 30 países que é obrigatório o seguro viagem, com uma cobertura mínima de 30 mil euros de despesas médicas hospitalares ou equivalente em dólar, que daria mais ou menos aí 35 mil dólares. Esse seguro viagem tem que ser durante todo o seu período da estadia. Então, se você vai ficar 10 dias lá, você coloca do primeiro ao último. Tem que coincidir com a data da sua passagem de volta. Então, fique muito atento. Aqui no canal eu tenho passo a passo de como contratar o seu seguro de viagem mais barato. E eu vou deixar aqui no link da descrição onde contratar esse seguro. Mas, basicamente, você vai colocar aí a região que você está indo visitar, as datas da sua viagem, seu nome, e-mail, telefone. E aí vai aparecer o site ali com as principais seguradoras que vai fazer uma cotação comparativa e qual é aquela mais barata. Você escolhe a que tiver o melhor custo-benefício. Uma vez que você escolheu o seu seguro, avança para a página de pagamento, confirma seus dados ali, faz o pagamento e a apólice do seguro vai chegar no seu e-mail logo após a confirmação deste pagamento. Aí você imprime a apólice, ela que você vai levar no momento da imigração. O seguro é exigido por quê? Porque, gente, o Estado que está te recebendo não quer que você tenha custos com recursos públicos lá do país. Então, você está indo para Portugal, para Espanha, você teve um problema de saúde, eles não querem que você use o recurso público lá da saúde, porque esse recurso é para quem é residente lá no país. E é por isso que você tem que ter essa cobertura para você estar respaldado. Além disso, gente, custa super caro se você for fazer uma consulta privada num hospital, num médico lá no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, apesar do seguro viagem não ser obrigatório, o sistema de saúde deles lá é totalmente privado e caríssimo. Então, se acontece alguma coisa com você durante a viagem, uma consulta médica que seja, são 200, 300 dólares que você gasta brincando. Se é uma emergência, só uma ambulância custa mais de $1.000. Então fica muito atento, é um custo muito baixo que você tem na viagem, mas você vai seguro não só para sua saúde, como também aí para passar na imigração. Outro erro comum que não está na minha lista, mas eu vou falar aqui, é não consultar as playlists de planejamento de viagem que eu tenho aqui no canal. Lá eu falo tudo sobre planejamento de viagem, como você faz com os documentos, tem mais vídeos sobre imigração, além das playlists de roteiros, né? Lembra que eu falei lá que você precisa saber os locais que você está visitando, montar os seus roteiros. Aqui eu tenho playlist da França, da Espanha, em breve vai sair aí também de Portugal, da Itália. Então dá uma olhada nas playlists aqui do canal que tem muito conteúdo. E no mais, a dica que eu sempre dou é fica calmo, responda só o que for perguntado, seja objetivo, não tenta criar, fazer uma novela, tá? É super tranquilo o processo de imigração e ele foi feito para que você entre de fato no país, que você entre como turista, consuma lá o turismo do país. 99% das pessoas, como eu já disse, entram no país para turistar. E se as informações do vídeo de hoje foram úteis para você, esclarecedoras, o que eu te peço é para deixar o like, veja os links na descrição, que cada um desses passos eu coloquei informações adicionais para você se aprofundar no assunto. Te convido também a se inscrever aqui no canal, tenha uma excelente viagem e a gente se vê no próximo vídeo.